Queridos, o desejo nesta noite é de conversar com a Igreja do Senhor a respeito desta igreja que recebe a visita do Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. E Ele recebe, ou nós recebemos, a igreja recebemos, a visita do Senhor da igreja lá na nossa casa. Quando Ele chega na nossa casa, Ele provoca uma transformação tremenda. E é interessante que o texto bíblico que nós lemos e que certamente nós já pregamos ou já ouvimos muitas pregações, ele é um texto que trata do encontro ou da visita de Jesus na casa de 3 irmãos. Aqui, nesse texto em apreço, Lucas fala apenas das mulheres. Ele omite a presença também daquele lar de Lázaro. João houvera feito um relato, por sinal bastante extenso, a respeito de um convite para que Jesus fosse nesta mesma casa. Estou lá em João capítulo 11, porque o seu amigo Lázaro, lá de Betânia, meus irmãos, ficava aproximadamente 3,5 km de Jerusalém. E Jesus recebeu a informação que Lázaro estava enfermo, por que não dizer muito mal. E aí você conhece, Jesus vai demorar 4 dias para chegar até onde estava o seu amigo enfermo, doente. João vai dizer que Jesus amava Marta, amava a sua irmã Maria e amava Lázaro. Aqui nós já começamos a pensar, queridos, trazendo para nossas vidas os nossos relacionamentos com Jesus. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Para isto, meus queridos, ele vai se deslocar, mas ele vai deslocar devagar. Então vamos voltar para o texto. E estamos também na casa de Marta e Maria, porque ele vai atender um chamado de extrema urgência. Se você se recorda do texto de João, quando Jesus recebe esse chamado, ele vai dizer que não é para a morte, mas é para que se manifeste o poder de Deus na vida de Jesus através da vida de Lázaro. Aleluia. Jesus vai dizer que ele está dormindo. Às vezes, meus amados,
quando nós temos um relacionamento genuíno e verdadeiro com Jesus, Ele conosco e nós com Ele. Glória a Deus. Possa ser que no decorrer da nossa caminhada, possa ser que no decorrer da nossa trajetória, nós fiquemos enfermos, mas nós não morremos. Jesus diz assim: Ele não morreu, Ele dorme. E eu achei muito interessante, meus irmãos, quando eu ouvia uma pregação a respeito desta fala de Jesus, o pastor disse assim: não é minha fala, por isso eu faço questão, estou apenas trazendo esta mesma fala para nós, porque ela aplicou-se na minha vida, eu creio que vai aplicar na tua também. Ele dizia assim: olha, no meu entendimento, Jesus precipitou-se em falar algo, e aí ele vai apresentar-se diante do Pai e vai dizer: Pai, eu falei que ele não tinha morrido, eu disse que ele estava dormindo, mas ele já é morto. Por isso, quando nós continuamos lendo o texto, quando Jesus chega, Jesus vai dizer: Pai, honra o teu filho, atende o meu pedido, desperte este moço. E aí o pai atende o pedido do filho e ressuscita Lázaro, porque logo depois dessa conversa de Jesus com o pai, ele vai dizer: Lázaro, saia para fora. Queridos, o mais que nós fiquemos tristes na caminhada, o mais que nós fiquemos temerosos na caminhada, o mais que o desânimo venha sobre nós e nos faça adormecer. Quem tem relacionamento profundo com o Senhor não vai morrer. Aleluia! Glória a Deus. Porque Ele não desiste de mim e de você, meus amados. Ele cuida de mim e de você com intensidade. Ele observa as minúcias de nossas necessidades. Por isso que às vezes nós até questionamos. Quando Deus manda-nos dizer algo, e a Bíblia vai dizer que o Espírito do homem testifica com o Espírito de Deus. Portanto, só fica aí, encarado quem quiser. Porque se não for de Deus e você for de fato de Deus, o Espírito Santo, ele conversa com o teu espírito. E você sabe que é de Deus ou que não é de Deus. Vamos melhorar um bocadinho isso? Se nós buscamos um relacionamento de intimidade com este Deus, desenvolvemos esse relacionamento, e nós, usando do direito que a palavra nos dá, porque o apóstolo Paulo, quando fala de dons espirituais, agora já estou lá em 1 Coríntios capítulo 12, e quando ele fala e vai descrever cada um dos dons espirituais, e depois você vai lá e conte, eles são 9 dons.
ele vai dizer que quem distribui esses dons para a igreja é o Espírito Santo segundo ele quer. A maioria das traduções diz segundo lhe apraz. Mas ele vai dizer também que é para nós buscarmos com zelo os melhores dons. E não tem confusão aqui não. Quem dá de fato é o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus diz assim, que qual pai o filho lhe pedir um pão vai lhe dar uma coisa que vai fazer mal a ele, uma cobra, ou qualquer coisa, escorpião, uma coisa parecida. Qual o vizinho que você peça a ele uma xícara de açúcar ou uma colher de pó, e se você insistir lá, ele não irá te atender, mesmo não sendo por causa da amizade que ele nutre por você, mas porque você insiste. E o Espírito Santo, quando nós pedimos os dons espirituais para proveito da igreja dele, que a igreja não é nossa, a igreja é dele. Aleluia, Deus. Lembra da parábola do semeador? Lembra Jesus falando que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas é para que nós rogássemos ao Senhor da seara para que mandasse mais trabalhadores para a sua seara. Portanto, a seara é dele. Aleluia. A seara não nos pertence. Glória. Glória a Deus. Ele cuida da seara. E voltando para 1 Coríntios capítulo 12, se nós pedirmos de fato para o bem-estar da seara e não para o nosso, o nosso particular, para a nossa soberba, creio eu que você pode pedir o dom que você quiser, tem 9 dons lá e você pode pedir, um você já tem, Aleluia. que é o dom de fé. Glória a Deus. Não tem crente que não tenha dom de fé, porque se ele não tiver o dom da fé, ele não é crente. Porque estávamos mortos e ele nos deu vida através da fé, que não vem de nós, é dom de Deus. Pronto, dom de fé todo mundo tem. Se é crente, tem o dom da fé. Mas tem outros 8 dons para você pedir. Para mim pedir, para a igreja do Senhor Jesus pedir. Mas o dom de discernimento, meus irmãos, este é especial e peculiar para a igreja do Senhor. E então, o Senhor Jesus, voltando de novo para João 10, aliás, João 11, o Senhor Jesus, ele vai atender, aquele convite para ir despertar a Lázaro. 11:11 de João. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória a Deus. E aí, quando nós chegamos no verso 17, chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Jesus vai conversando e vai pedindo para o Pai. Aleluia. Pai, eu disse que o meu amigo estava dormindo. Deixa eu passar essa vergonha, não. O senhor já pensou, pai? Se eu chego lá e ele
já estiver cheirando mal. Estou lá no 39 agora. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Essa visita, irmãos, ela não vai ser diferente da visita da administração propriamente dito desta noite, não. Ela é a introdução para aquela. E aí, Jesus vai estar, conforme eu já disse, orando e pedindo ao Pai. E quando ele vai chamar Lázaro, Lázaro sai para fora. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto em lenço. E disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Essa família era tão importante para Jesus que Deus vai honrá-lo e vai ressuscitar a Lázaro. Mas é interessante, meus irmãos, que não vai demorar muito. E Lucas, na sequência do texto que nós lemos, vai falar que vão tentar ou intentar contra a vida do Senhor Jesus e também vão mandar matar Lázaro. Lázaro, que houvera ressuscitado, vai receber novamente sentença de morte para que anulassem o milagre de Jesus. Só que Jesus, ele vai conquistar muito mais do que uma ressurreição momentânea na vida de Lázaro, mas ele vai conquistar uma ressurreição eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quando Jesus chega aqui, e se você não ler com atenção, acaba se confundindo, por isso que eu já mencionei, que logo na sequência do texto, vamos estar pedindo a cabeça de Lázaro, assim como a cabeça de Jesus. Mas se a gente passar batido ao que está à frente, nós vamos pensar que já houvera acontecido, porque aqui Jesus, o Lucas, o evangelista, vai descrever a chegada de Jesus na casa onde está Marta e Maria. O que nos leva a refletir com maior profundidade nesta noite, já preguei até para criança nesse texto, e é muito comum se pregar para criança, até porque é bom pregar para criança, quando eles ficam presos e entendem o que a mensagem está falando, os adultos entendem, Mas, o que normalmente nós chamamos a atenção é para o fato de que uma está ansiosa pela solicitude de servir bem. Naquele tempo, meus irmãos, servir bem
era algo, né, primordial na sociedade. Até os fariseus e os escribas, eles serviam e recebiam com interesse, mas recebiam. Lembra? Quando Jesus, tem tudo a ver com o texto, você já vai saber de quem ou quem é a mulher que vai, né, ter atitude muito mais nobre do que quem recebe. Quando Simão, não é Pedro, tá? Recebe Jesus, aparece lá uma mulher que vai estar lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos e ungindo com um perfume caríssimo. E quando aquele que era o responsável de receber bem questiona, porque diz que, olha, se ele fosse profeta, isso não é profeta coisa nenhuma, que ele saberia que é essa mulher. E Jesus vai perguntar para ele: olha, você por um acaso me recebeu como eu deveria ser recebido? Sou visita na tua casa. Você por um acaso me beijou? Você me ungiu? Você me deu água para lavar meus pés? Ela fez tudo isso e muito mais. E aí, certo evangelista vai dizer: é aquela que ungiu os pés de Jesus, que está recebendo Jesus em sua casa. Por isso, meus irmãos, Maria, ela vai se despir de tudo, porque Jesus chegou lá na casa dela. Aleluia. Ela vai se acertar, porque ela deseja ouvir, ela deseja aprender, ela deseja receber. Até aí, nós temos pregado a respeito disso, né? E temos condenado a Marta, né? Porque Marta ficou para lá e para cá. Marta, ela só se preocupava em servir uma boa comida, em trocar as roupas de cama para que Jesus, quando fosse descansar, tivesse, né, ali lençóis, né, fronhas cheirosos. Mas deixa eu contar uma coisa para mim e para você, que confesso que sempre passou direto em mim. Quantas vezes nós, com a desculpa de sermos religiosos, escolhemos a melhor parte, nós negligenciamos outras. Deixamos de servir, a começar lá em casa. Aleluia. Que a visita na casa. A primeira igreja é lá em casa. Aleluia. Aqui é sequência, irmãos. Glória. Tudo começa lá em casa. Volta e meia. Deus já fica vermelha. Volta e meia. Ela me dá uma muda de roupa limpa. E eu digo assim: mas eu estou indo para a roça. Ela diz assim: que
vão dizer de mim? Mas quantas vezes, meus amados, existem também aquelas esposas que o marido anda à moda, vão-se embora, não cuida do que é seu e ainda costuma dar desculpa que é para ir para o círculo de oração, que é para ir para o culto. Ele fica jogado, marido fica jogado. Eu vi uma ilustração e também achei sobremodo dentro desse contexto. O marido que chegou para o pastor para reclamar que ele houvera perdido a esposa dele. Como é que é isso, meu irmão? Roubaram a minha esposa. Perdi para a igreja roubou a minha mulher. Porque a igreja consome a minha esposa de uma forma tal que ela não tem tempo para nós mais. Ela não tem tempo para mim. Ela não tem tempo para os nossos filhos. Olha como é que eu estou, pastor. Ela não tem tempo. E aí eu ando, todo amassado, todo feio. Mas tem o contrário também, irmãos. Não é só mulher não, queridos. Não estou sendo malicioso, irmãos. A Bíblia não nos deixa enganados. Às vezes nós não queremos pregar determinados textos porque nós ficamos assim meio inibidos, né? O meu amado apóstolo Paulo ele vai falar para nós a respeito do marido e da mulher, lá no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. E olha o que ele fala aqui no verso número 3 do capítulo 7. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o a mulher. Não vos defraudeis, ou afasteis, outra tradução, um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Amados, precisamos ser Marta para cuidar e devolver ao outro aquilo que lhe é de direito. Eu disse que não ia pôr tudo na conta das mulheres, não. Certa feita, e a gente não está falando nome, não estamos sendo antiéticos, aconteceu uma situação de extremo. A irmã fulana, ela adulterou. E é lógico que adulterar é pecado, e ninguém está defendendo adultério. Mas, quando o pastor foi conversar com o marido, tinha 90 dias que ele não se relacionava com a mulher dele, que ele disse que estava em oração. Não lê Bíblia. Acabei de ler com você aqui. Se afaste por um pequeno tempo, com consentimento.
para a oração e logo depois junto de novo, para não ser tentado por Satanás. Pastor, só está justificando o adultério da mulher? Não estou não, meus irmãos. Mas ele foi culpadíssimo do adultério da esposa dele. Marta está cuidando dos afazeres, e Maria escolheu a melhor parte para ouvir a palavra. E Jesus mesmo disse: Marta, Marta, não fica ansiosa desse jeito não. Então não pode haver extremo, meus irmãos. Quantas vezes, meus queridos, estou acabando meu tempo também não foi, né? Quantas vezes, e a gente já vivenciou isso aqui nessa igreja local, do extremo, tirar a razão do indivíduo. É Satanás, dizem uns. Eu creio que ele, de fato, encontrou uma brecha e entrou lá, né? Mas ele só entrou porque houve extremo. Nosso Deus é Deus de equilíbrio. Aleluia. As crianças hoje só querem saber do celular, então não vão saber o que eu estou falando, mas uma boa parte aqui sabe o que eu vou falar. Aquela gangorra, aquele balanço, que ó, para lá e para cá, para lá e para cá. Se sentasse um menino muito gordinho de um lado, um outro muito magrinho, o outro não ia dar certo. Porque o magrinho ia ficar só para cima. E o gordinho queria subir, não ia empinar. Tem que ter equilíbrio. Aleluia. Tem que haver equilíbrio. Por isto, a palavra vai falar para nós a respeito de julgo desigual. Ah, isso é só para relacionamento, é só para namoro, é só para casamento, né, de crente com ímpio, é também. Mas não é só isso não. Julgo desigual é quando não tem equilíbrio. E aí, no que diz respeito a julgo desigual, a comparação é de fato, né, dois animais de tração, normalmente dois bois. Se vai, né, ensinar ou praticar para formar uma junta que vai trazer resultado, tem que escolher dois, né? Lógico que escolhe logo quando ainda é bezerro, né? Ou começando a ficar garrotinho, senão não tem jeito de formá-los, porque já, você não vai ter domínio sobre ele. Mas escolhe dois com a mesma propriedade de estatura, peso, para que um não arraste o outro, irmãos. Equilíbrio. Nem tanto Marta, nem tanto Maria, mas que sejamos uma família que recebe Jesus, que alimentamos Jesus, e que somos alimentados por Jesus. Aleluia. E para acabar mesmo, que eu passei 2 minutos, na prática, no dia a dia, certamente todo mundo que tem as suas próprias casas, que não são casados, receberam, né, e alguns, os filhos já viram os pais recebendo e sendo recebidos. Há momento que nós vamos para algum lugar e somos recebidos. Ano 2011, saí daqui e fui para a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E um pastor chamado Marcos Severo de Amorim me recebeu na casa dele. Depois, para dormir, né, num quarto anexo ao dele. Depois a mesa para comer com ele e com a família dele. Então eu sei, né? Lógico, tem muitos outros casos, né? Eu estou me atendo a um caso específico, né, que diz respeito à igreja do Senhor Jesus, que recebe
que acolhe. Mas aqui na minha casa já recebeu também, entre outros, pastor Dejair e missionária Lúcia. Da mesma forma que eu fui recebido pelo pastor Marcos Segar de Amorim, eu e o missionário Adriano acolhemos mais uma vez este casal na nossa casa. Portanto, meus amados, temos que estarmos sempre dispostos a acolher, porque se nós fecharmos as portas da nossa casa, possa ser que nós venhamos fechar as portas da nossa casa para o próprio Senhor Jesus, né? O autor de Hebreus vai dizer, olha, sem saber, acolheu. Porque o Senhor Jesus diz, agora vem Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta. Ah, está falando de coração, pastor. Qual que é a casa que o Senhor Jesus entra? É só naquele recipiente ali da nossa casa? Não, ele quer entrar aqui, é nessa casa aqui. Até porque ele diz que não habita em mãos, em templos feitos por mãos humanas. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você é contigo. A comida de Marta aí. Ele quer comer conosco. Ele quer cear conosco. Mas se nós não abrirmos, ele continua lá de fora. Aí a gente pega uma carona com Maria, acolhe a Jesus e nos assentamos aos pés dele e ouvimos. E ele edifica as nossas vidas. Amém? Passamos 5 minutos, perdão, tá? Queridos, quero agradecer a cada um que se fez presente. Quero justificar a ausência do pastor Sebastião e da missionária Ana Cristina. Eles estão hoje na apresentação da netinha deles lá na igreja de PV. E aí, né, não tem como liberar os vovós para estar lá, né? Eles estão lá. Tá bom? Durante a semana, meus amados, nós ainda estamos na campanha de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Amanhã nós temos, né, culto de oração, ou círculo de oração, como você queira chamar. 18 horas aqui, 19 horas no Sossego 2, Vila Vista Alegre. Terça-feira, campanha que eu já mencionei, aqui. Quinta-feira no Vista Alegre. E sexta-feira no Sossego 2. Sábado você não deixa de ficar à vontade, não. Passeia um bocadinho, hora da cidade, aí você quiser, né? Pega, sai moldada com a sua prenda aí, com o seu prendo, né? Passeia com as crianças, vai na casa da sogra, enfim, né? E depois de descansar bastante, domingo a gente começa de novo. Tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos estar orando e encerrando o nosso culto. Orando. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me leve aos filhos em paz e segurança, todo livramento nessa estrada, guarda a vida dos seus filhos, guarda o sono, Pai amado de cada um. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fala com a mãozinha em palma de concha e receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo aquele que aguarda a volta de Jesus. E todos juntos digamos: Amém. Eu, você, nós.